Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mil Floripa. E a convidada de hoje, ela é muito especial. Ela é a minha dermatologista, a doutora Carolina Grolli. Grolli? Acertou. Gente, um sobrenome muito difícil, né? Pra já ter um trocadilho assim no começo do podcast, que é pra já ir animando. Bem-vinda! Obrigada, Laís. Tô honrada pelo convite. Eu já vim muitas vezes aqui no podcast como host, né? É verdade. Eu tenho o podcast Papo de Carolina, que a gente fala sobre vários assuntos de saúde. E hoje eu tô aqui nessa posição diferente. Vamos ver no que vai dar. Vai ser incrível, tenho certeza. E a doutora Carolina, que é a minha dermato maravilhosa, ela é dermatologista e ela é especialista em tricologia, né? Isso. Que é a saúde do cabelo. Isso mesmo. Tricologia, na verdade, é cabelo, né? Mas todos os pelos do corpo, então a sobrancelha, os cílios, a barba, os pelos corporais, que também é uma área do dermatologista, mas eu sou mais focada nessa área mesmo. Ai, legal. Bom, e já que ela é especialista nessa parte, a gente pode começar falando um pouquinho sobre isso, né? Porque a ideia de trazer aqui a doutora Carolina é para falar sobre beleza, sobre cuidados, pra gente aproveitar, né? Porque eu não sou boba, então já vou tirar todas as minhas dúvidas e as dúvidas que as seguidoras sempre gostariam de perguntar para uma dermato. Isso mesmo. Mas vamos começar então nessa parte de cabelo, né? Que é o que você mais gosta de falar, que eu sei que é a sua paixão. Por mais que ela é incrível, tá, gente? Porque ela faz tudo, depois eu vou contar pra vocês. Ela faz várias coisinhas muito legais. Mas vamos começar falando de cabelos, então. Vamos lá. Doutora, uma coisa que eu acho que todo mundo tem dúvida é sobre a queda, né? Capilar. E muitas pessoas têm esse problema. Sim, muita gente tem queda de cabelo. É uma das queixas mais frequentes. A gente vê até durante o ano. Tem algumas épocas do ano que a gente vê mais, inclusive agora do final do ano. Então, o período do verão é uma época comum de queda de cabelo mesmo. Tá. E muitas pessoas têm essa queda de cabelo, eles têm dúvidas, né, de como tratar. E, na verdade, a queda de cabelo, Laís, ela é um mundo à parte. Não existe uma coisa que você faça que você vai ter uma resolução daquela queda de cabelo. Mas, sim, um conjunto. Sim. Então, quando a gente trata, né, um paciente vem numa consulta, primeiro é importante a gente saber há quanto tempo, né, se é uma coisa mais recente. Por exemplo, tem 50 coisas que podem dar queda de cabelo. Vamos lá. Dengue, Covid, estresse, mas eu digo assim, um estresse intenso. Sim. Por exemplo, passou por alguma cirurgia, ou tá passando por algum luto, separação, iniciou alguma medicação, depressão, remédios para depressão. Então, tudo isso pode dar queda de cabelo e pode ser idiopática, tá? A gente pode ter queda de cabelo, geralmente são pessoas que têm uma queda há mais tempo, sempre tem aquela queda, a gente investiga do fio de cabelo até o dedão do pé e não acha uma justificativa. Essas pessoas, elas geralmente respondem um pouco pior no tratamento, é um desafio, mas hoje em dia tem muita coisa pra gente fazer de queda de cabelo pra resolver. Mas o importante é a gente encontrar a causa. Se encontrou a causa, é mais fácil de resolver. Até para ter o tratamento certo, né? Sim, exatamente. Porque a queda de cabelo, ela é um sinal, é uma consequência. O cabelo, necessariamente, ele não é uma parte necessária para nossa saúde. Ele mostra como está a nossa saúde. Tanto que quem tem saúde tem cabelo saudável. Mas uma pessoa que, por exemplo, está passando por um tratamento de câncer, né? Por exemplo, que perde os cabelos. O organismo não coloca como prioridade o fio de cabelo, né? Nem cabelo, nem pele, nem unha. Então, isso se vê depois. Mas, mesmo assim, a queda de cabelo, ela reflete a nossa saúde, né? Tanto que tem pessoas que começam com queda de cabelo e descobrem que tem algum problema na tireoide, ou até problemas de vitaminas, né? Muito se fala assim, qual a vitamina que eu vou tomar para queda de cabelo? E não tem uma resposta, tem que fazer o exame. Pode ser vitamina D, pode ser vitamina B12, pode ser deficiência de ferro, pode ser uma anemia, por exemplo, pode ser, inclusive, um excesso de vitamina. Você sabia que quando a gente toma Roacutan, o Roacutan, que é o tratamento de espinhas, ele, na verdade, a isotretinoína é um derivado da vitamina A. Quando a gente toma o Roacutan, a gente tem um excesso de vitamina A, e esse excesso também causa queda de cabelo. Então, é muito comum quem está tomando Roacutan ter uma queda
Claro, é transitória, assim que para de tomar o remédio, já melhora tudo, mas é uma das 50 mil causas de queda de cabelo. Sim. E além disso, Laís, quando a gente fala de tratamento de cabelo, né, a gente tem várias abordagens. Tentar encontrar a causa, fazer um tratamento mais direto, mas tem o famoso minoxidil, por exemplo, que na minha opinião, o minoxidil ele não trata a queda de cabelo. Ele indiretamente ele vai melhorar, tá? Por quê? Existe uma fase do ciclo do cabelo que acontece com todos os nossos pelos do nosso corpo. A gente tem uma fase inicial, que é a fase anágena, que é a fase de crescimento. Então, o nosso cabelinho nasce, né, lá da raiz e vai crescendo. Cresce nada por mês, 1 centímetro em média por mês, e vai crescendo. 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos. Esse comprimento do cabelo, ele é determinado pela genética. Então, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, passar o tamanho do cabelo do ombro, porque geneticamente está definido que aquele paciente vai ter aquele comprimento de cabelo. Por isso que a fase anágena, ela é determinada pela genética, tá? E aí acontece o quê? Depois que o cabelo chega lá no final da vida dele, seja em média 5 anos, tá? Tem até algumas russas, são descendentes, assim, de povos que são daquela região, elas têm um tempo de ciclo capilar da fase anágena enorme, então 12 anos de fios, então elas conseguem ter aquele cabelão, olha que interessante, super comprido, e a gente não, né, a gente não sabe exatamente até quando que vai, mas a gente corta, né, o cabelo, e quando a gente corta o cabelo, ele não cresce pela pontinha, então não muda nada cortar o cabelo, se vai crescer mais rápido ou não, né? A determinação se o cabelo cresce ou não e mais rápido, mais devagar, é pela raiz, na verdade, né? É a parte viva do cabelo. E ainda voltando na parte de ciclo do cabelo, que lá na frente isso impacta na questão da queda. O nosso cabelo, ele tem um tempo, né? Então, do dia que ele nasce até o dia que chega no final dessa fase anágena, que é em torno aí de 5 anos em média, e depois ele cai. Ele entra numa fase de transição. É um ciclo mesmo, né? É um ciclo. Então, quando a gente nasce e quando a gente tem 15, 20 anos, a gente já trocou de cabelo várias vezes, tá? Ao longo da vida não é o mesmo cabelo. Por isso que quando a gente estraga o cabelo com alguma química, com tintura, com progressiva, por exemplo, vai dar jeito no cabelo, mas ele vai ter que crescer de novo, né? Quando ele termina essa fase de crescimento, ele entra em alguns dias numa fase catágena, que é de transição, e depois ele cai. Entra na fase telógena, tá? E o eflúvio telógeno é o nome correto da maioria das quedas de cabelo, porque eflúvio é queda, tá? E telógeno é o fio que já ia cair mesmo, só que ele tá numa quantidade mais aumentada. Então, aquele fio ele já iria cair e é aí que o minoxidil entra. O minoxidil ele vai prolongar o tempo que o cabelo fica naquela fase de crescimento. Só que o que acontece? O minoxidil, no início do tratamento, ele dá uma organizada na casa. Então, você começa a tomar ou até passar e você pode ter uma piora da queda de cabelo. Porque o fio, ele vai receber ali o minoxidil e o fio que ia cair, ele vai cair igual, entendeu? Então, no início do tratamento, a gente deve evitar, quando tá com muita queda de cabelo, evitar minoxidil, porque você pode ter uma piora. Olha. Mas sim, depois, com certeza, o minoxidil é um dos tantos outros tratamentos, mas não é só isso. Tem mais 1 milhão de coisas. Que mais que você quer saber sobre queda de cabelo? Que a gente pode ficar falando 2 horas aqui. Já deu uma aula, né? Sobre queda de cabelo. Realmente, queda de cabelo, por eu trabalhar com cabelo, mais de 60% das queixas, né? Se fosse elencar os pacientes que eu atendo, é queda de cabelo, principalmente essas nessa porcentagens. É muita 60% gente. 60% sofre. 60% ou mais. Sofrem de queda de cabelo. O restante é calvície, homens e mulheres também. Mas queda de cabelo é campeão. Doutora, a gente já volta em queda, que eu lembrei, eu acho que da segunda queixa das pessoas, vamos ver se eu estou certa. Eu acho que a primeira sobre cabelo é queda mesmo, e a segunda talvez cabelos brancos. Olha, muita gente se incomoda com cabelo branco. O que eu acho?
Hoje, em 2025, não existe nada que retarda o aparecimento ou que volta a pintar cabelo, tá? Tá. Existem milhões de estudos. Eu acho que a pessoa que descobrir a cura do cabelo branco vai ficar rica, milionária pra sempre, né? Que é o grande desafio, é isso e fazer botox durar mais tempo. É verdade. Né? Mas o fio branco, na verdade, o fio branco ele não é branco. O fio branco, ele não tem cor, acredita? Ele é transparente. Mas ali, pelo Sem jeito... pigmento, né? Sem pigmento, e por conta da luz batendo ali entre os outros fios também, acaba parecendo que ele é branco, mas ele é sem pigmento. E esse pigmento é um sinal de envelhecimento, né? Então, o envelhecimento do fio é naturalmente, e isso também é genético, tá? Tem pessoas que com 20 e poucos anos já tem queda, tem fio branco, fio de cabelo branco, outros leva mais tempo, né? E tem algumas coisas que realmente pioram isso, aceleram. Assim como a queda, né? Acredito que os sintomas de alguns sejam até... Não, acho que é até diferente. Mas, assim, a calvície, que então é ficar careca, né? Com o cabelo branco, eles são mais relacionados a tudo que deixa a gente mais envelhecido. Tá. Por exemplo, fumar, bebida alcoólica, muito estresse, ter privação de sono, isso tudo pode piorar. A questão ali de fios brancos, né? Quando a gente tem fio branco, existe até alguns suplementos, assim, olha, isso aqui diz que funciona. Até agora eu não vi nada efetivo, assim, pode até funcionar para uma pessoa, mas que a gente consiga comprovar, nada disso. Teve uma história com os exossomos, quando eles foram lançados, que eles poderiam ali causar uma repigmentação. Eu já apliquei um monte de exossomos, eu não vi em nenhum paciente. E eu sempre falo, olha, se acontecer com você, a gente publica e é lucro, né? Mas não espere isso. A princípio, né, não vende essa ideia, né? Não. Na teoria lá, quem fabrica os exossomos, né, são várias marcas, eles falam que pode acontecer, mas na prática isso é muito difícil. Realmente é um desafio de cabelo. Todos os seus pacientes, ninguém teve uma reversão de cabelos brancos. Não, mas nada me surpreende, porque era o que eu esperava mesmo, né? É um processo de envelhecimento natural, a gente perder pigmento, principalmente dos cabelos, e realmente só com tintura mesmo, tá? Que pena, né? É uma pena mesmo, é uma pena. É uma tristeza. Eu já sofro, né, desse problema. Eu tenho muitos cabelos brancos, então... Você já tem, Laís? Tenho. Muitos. Inclusive, pintei meu cabelo hoje pra gravar com você. Falei, não vou gravar cheia de cabelo branco, a minha dermato, né? Que a gente vai falar de cabelo, beleza. Mas é assim, ó, todo mundo acha que eu fico olhando o cabelo de todo mundo, né? Não, assim, analisando, ou olhando a pele. Um pouco sim, mas eu não vou ficar olhando o cabelo branco. Não, mas eu já precisava, né? Daí já vou aproveitar que eu vou gravar falando de beleza de cabelo. E sabe que mulher, na verdade, ela vai ficando cada vez mais loira, né? Com o tempo, pra esconder os brancos. Que ajuda, né? Não dá aquele contraste tão grande. Pra esconder. Dá uma iluminada, assim, no cabelo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que assumir os brancos com 34 anos, no meu caso, não dá. Olha, é um desafio, né? Eu vejo muita mulher depois dos 50 não querendo ficar refém das tinturas. Acho super válido. Sim. Realmente, tintura, querendo ou não, acaba detonando um pouco a haste, né? Eu sou médica tricologista, então a gente cuida muito da raiz do cabelo, queda, crescimento, é onde a gente atua, onde tá vivo. Mas o que o paciente vê? O paciente vê o fio de cabelo no espelho, né? Sim. Nas fotos. Então, realmente é difícil alguém não fazer tintura. Porque eu quero melhorar a qualidade do cabelo. E realmente é uma transição. Então, vai muito da questão da autoestima, da autoaceitação. É mais profundo, né? Mas eu vejo muitas mulheres, hoje em dia, até... por questão de moda mesmo, né? Assumindo os cabelos brancos e ficando assim com um tom grisalho, que eu acho muito charmoso também. Acho que fica mais natural e você pega aquele cabelo, realmente ele é mais macio do que um cabelo que tá todo pintado, por exemplo. Bastante química, né? Cheio de procedimentos. Sim. A química, ela acaba detonando o cabelo. Porque o fio de cabelo é uma proteína, né? Falando da maneira mais racional possível, o fio de cabelo, ele é uma proteína morta, tá? Mas a gente coloca muito valor nisso.
a gente acaba por questões históricas, sociais e de estética, colocando muito valor sentimental no cabelo, tanto que tem mulher, eu me incluo nisso, eu odeio cortar meu cabelo, eu sofro, corto um dedinho, parece que tá cortando um pedaço, um né? pedaço da gente, e é um apego emocional, e aí também entra o porquê que eu faço tratamentos capilares, porque eu gosto de ajudar essa parte da autoestima, eu vejo muito resultado. Sim. Até muito mais do que na outra área da dermatologia estética, porque tudo é muito subjetivo, né? A gente faz, por exemplo, um bioestimulador de colágeno, claro que dá resultado, mas o cabelo é a moldura do rosto. O cabelo é moldura, com certeza. O cabelo deixa a gente se sentindo bem. Quando você sai do salão com uma escova feita, né? Com o cabelo bonito, você não se sente a última bolacha do pacote? Mil vezes mais bonita, né? Sair Então, escovada do salão é o quê? Incrível. Exatamente. E cabelo dá resultado. A gente faz o tratamento diferente de outras coisas que, melhorou um pouquinho a pele. O que dá resultado é Botox. Você faz Botox, 15 dias depois você tá sem a ruga. Se o Botox foi aplicado corretamente. Cabelo também. É um pouco mais demorado, porque o cabelo ele cresce bem devagarinho mesmo. Então, assim, uns 6 meses, 8 meses, até um ano, quando tá com muita calvície. Mas dá resultado. Tanto que hoje em dia não é mais necessário só fazer transplante de cabelo, por exemplo. Tratamentos no consultório acabam também mais trazendo... Mais modernos, né, hoje em dia. Sim, são mais modernos. Nossa, semana passada teve um evento que é o INCAS, em Paris, que é um evento de medicina estética médica. A gente não tem um evento, assim, específico, um congresso mundial de cabelo, por exemplo, uma pena. Eu quero ver isso um dia. Mas lá se fala muito de cabelo. E se fala muito em medicina regenerativa. Você já ouviu falar? Já. Então, o que você sabe aí de medicina regenerativa? De pegadinha, né? Você me fazer essa pergunta. Mas eu já ouvi, já vi vídeos assim, falando. Então, a gente pensa, é uma coisa super moderna, né? É algo assim revolucionário. Realmente é isso. A medicina regenerativa, ela é um conjunto de procedimentos, não é uma coisa só. Ela é como se a gente conseguisse voltar no tempo, ligar um relógio assim para trás. Sabe? Sim. Então, regenerar. Regenerar o quê? Regenerar os tecidos, a pele, voltar a ser mais jovem. Mas não existe só um procedimento. É um conjunto de coisas, Leis. A gente pode pensar um dos primeiros tratamentos regenerativos, assim, é o plasma. O plasma que se tira do sangue, que pode ser usado na estética, mas no cabelo também, ele é ali a medicina regenerativa primitiva, né? Usado até hoje. Tem uma controvérsia se funciona ou não acho que não é para todo mundo. É bem polêmico, né? Polêmico, não existe uma liberação, por exemplo, até da Anvisa, da gente fazer um PRP, ainda em estudos, né? Então, a gente faz em casos selecionados, uma terapia coadjuvante, mas isso é uma medicina regenerativa. Aí, depois disso, foi para a parte dos exossomos. Os exossomos, eles são derivados... É muito louco, na verdade, exossomos. Lá no Oriente, na Coreia do Sul, eles têm muita pesquisa em ciência. Eles conseguiram pegar o extrato de um caule de uma rosa da Europa e extraíram e purificavam tanto, até chegar numa partícula que é nano. Então, é muito menor do que a gente imagina. E essas partículas nano, elas entram em contato ali com o tecido, isso tanto para cabelo, que é o que eu mais faço, mas parte facial também, parte íntima também, exossomos, eles vão entrar em contato com essa célula e vão falar, olha, vamos regenerar? Vamos crescer o cabelo de novo, vamos desinflamar, vamos voltar a ser jovem. E aí que entra a história de voltar a ter cor de fio de cabelo. De fio de cabelo, né? Em que a gente não observa, né, tão claramente, mas isso é uma medicina regenerativa. E aí agora tem também as células que são tronco, que cresce qualquer coisa, que a gente sempre fala sobre célula-tronco de tratamento de câncer, por exemplo, né? Não se fala muito isso, mas na estética se sabe que a célula-tronco que vem da gordura, ela é mais potente, mais regeneradora
do que uma célula-tronco de medula, por exemplo. Isso me impressiona até hoje. E essa questão, ela está sendo usada para o cabelo também, e muitos cirurgiões plásticos estão retirando a gordura do paciente, do abdômen, por exemplo, faz uma lipo, faz uma purificação, separa essas células-tronco e faz um preenchimento facial e não usa ácido hialurônico também. Então, a medicina regenerativa, ela vai longe, vai para ortopedia também, daqui a alguns anos, assim, para reumatismo, para dores, né? Então, nossa, e isso lá no congresso foi falado muito, medicina regenerativa, exossomos do nosso próprio corpo, né? Então, tudo é muito novo, mas assim, a medicina capilar, depois da pandemia, explodiu, porque na pandemia todo mundo pegou Covid, todo mundo teve queda de cabelo, todo mundo fez transplante de cabelo porque não precisava ir trabalhar, então avançou-se muito na medicina capilar de uns anos pra cá. Tanto que a minha ideia não era trabalhar com cabelo. Eu fiz dermato pra fazer cirurgia de pele. Dermato, na verdade, gosta de uma pereba, né? E aí, quando eu vi, tava no cabelo. É muito gratificante essa profissão, né? Essa área. E foi depois da pandemia que você se especializou mais nessa parte de cabelo? Sim, na verdade eu fiz dermato, tava ali no início da pandemia até mais ou menos, é porque eu não sei quando que terminou a pandemia, né? Mas ali no lockdown e tal, eu estava no meio da dermato. Quando eu terminei, eu fiquei 1 ano trabalhando aí com câncer de pele, principalmente cirurgia, eu gosto muito de cirurgia. E o meu caminho até a medicina capilar passou pela cirurgia porque, na verdade, eu fui querendo ir para o transplante. Eu estava fazendo dermato tradicional e câncer de pele, até que aqui em Florianópolis eu encontrei um amigo que participava de uma clínica de transplante, ele coordenava uma clínica, ele me pediu para eu fazer os atendimentos de dermato, na verdade, na clínica dele. E aí a gente foi conversando, você vai gostar de transplante e você gosta de cirurgia, daqui 1 ano e pouco você tá operando e não sei o que, ai meu Deus, então tá, peraí. Aí de cara não fui, mas ele me pediu algum auxílio para eu atender os pacientes antes e depois do transplante. Então por conta disso, eu resolvi estudar mais, né, então tá, peraí, o que eu sei de cabelo? A gente na dermato estuda muito cabelo. Mas assim, a fundo, de saber de exossomos, de saber tratamento até fora de bula, porque nem tudo tá nas receitas ou no livro, né? Tem muita experiência. E aí, quando eu vi, eu tava atendendo muito paciente de cabelo por estar no assunto. Acabou que eu nem deslanchei pro transplante, foi uma ideia inicial, mas o tratamento clínico, ele é super importante. Inclusive, qualquer pessoa que faça transplante, o certo é fazer tratamento antes e depois. Olha, principalmente, porque assim, a gente pensa, vou fazer transplante, né? Vai resolver o problema, vai resolver, mas você tira o fio daqui e bota pra frente, acabou. A doença, que é genética, ela vai acontecendo com os anos. Você vai tratar como? Você tem que tratar a parte hormonal. Senão você vai perder o transplante, senão você vai gastar mais com o transplante, né? Então, o tratamento antes faz você gastar menos, faz ter um resultado mais natural, mais bonito, e o depois mantém. Previne até uma nova cirurgia, que a gente vê muito. Então, não é só, vou fazer o transplante e acabou, né? É todo... Tem o pré, o durante e o pós. Sim, é que a gente... eu falo aqui de cabelo de uma forma super natural, mas porque agora eu tô no mundo do cabelo. Mas o cabelo não é bem assim, a gente chegar e fazer qualquer coisa, queda de cabelo, qual é o tratamento, né? É algo bem mais complexo, né? É super complexo, super complexo. E uma coisa interessante que você falou é que o cabelo, ele mostra como é que tá a saúde... Sim. Do corpo mesmo, né? É até assim, tá caindo, o que tá de errado? É emocional, é isso, é aquilo, e tudo afeta, né? Sim. O cabelo, assim, eu acho que é a primeira coisa, ele é o cartão de visita e ele é também ali o cartão do corpo mesmo, né? Pra mostrar sinais que podem estar errado, né? O cabelo é a moldura do nosso rosto, né? Você imagina uma pessoa que é, por exemplo, que não tem cabelo, tá? Um homem careca, coisa mais comum do mundo, né? Um homem careca. Se você tá numa multidão, ou você vê, assim, alguém careca, ele pode até ter olho azul. Vai te chamar a atenção que ele não tem cabelo. Sim.
Uma mulher que tá fazendo um tratamento de quimioterapia, por exemplo, que tá com lenço, é um choque, né? Nossa, Se os homens sofrem, as mulheres, então, com queda de cabelo. Sim, sim. E a Com queda não, com a calvície, né? Sim, também, porque a gente também tem testosterona. Infelizmente e felizmente, né? Imagina, a gente sem testosterona, a gente não faz exercício, a gente não consegue viver. Então, não condeno a testosterona, ela é super bem-vinda, a gente precisa. Mulher na menopausa, se precisar, também deve repor. Mas a testosterona, ela afina o cabelo. Ela muda de nome no cabelo, vira DHT, é só um detalhe, mas ela afina o cabelo. Então, em homens, muito mais. Existe uma pesquisa que fala que 90% dos homens têm algum grau de calvície. Nossa. Isso é assustador? 90%. Porque, na verdade, a calvície, ela é o natural, né? É o envelhecimento. Mas quando ela acontece antes, quando o nome correto é alopecia androgenética. Quando ela acontece antes do que deveria, ela causa todas as situações de estigma, né? De prejuízo na autoestima, enfim. Então, calvície tem que tratar. E quanto antes trata, melhor. E qual que é essa porcentagem para as mulheres, você sabe? Para mulheres, não existe uma porcentagem definida, mas muito mais na menopausa, em diante. Porque os hormônios femininos, né, eles estão ali em equilíbrio. Tem um hormônio feminino e tem um hormônio masculino. A mulher tem os dois, e a gente precisa dos dois. Quando a gente entra na menopausa, a produção de hormônio feminino, ela vai caindo até antes da menopausa. E a testosterona fica, né? Ela não fica tanto, não é tão produzida, mas existe uma relação, parece que o nosso lado androgênico, ele sobe um pouquinho mais em relação ao estrogênio, estradiol, progesterona. E aí afina o cabelo, então vai avançando. Tá. E shampoos anti-quedas, funciona? Shampoo do Cristiano Ronaldo, esse monte de produtos. Olha, aí. Shampoo limpa e acabou. Shampoo não trata queda. Ai, mas não sei qual marca diz que funciona e é boa. Não. Shampoo limpa e acabou. Se não é um shampoo anti-caspa, que tem um antifúngico, que vai fazer uma limpeza e vai tratar isso, não vai adiantar de nada, porque a queda de cabelo não se trata com limpeza, né? Se trata com tratamento, com medicações, e o shampoo, porque na verdade as pessoas querem um milagre. Elas querem algo rápido, né? Sabe o que é o mais rápido? Você entra no TikTok, qual o tratamento para queda de cabelo? Qual o melhor shampoo? Aí, já vou te dizer, você pega um shampoo transparente, coloca um pouco de alecrim, folha de goiabeira, e aí você lava 2 vezes por semana e deixa agindo alguns minutos. Não vai funcionar. Se funcionasse, eu não precisava mais trabalhar, né? É isso. E, na verdade, assim, todas as pessoas querem um tratamento milagroso. Para algo que impacta tanto, né? Que é o cabelo, que mexe com a nossa autoestima e tudo. Mas não é bem assim. Shampoo limpa e acabou. E acabou. É isso. Não vai ter nada na fórmula ali do shampoo que já vai ser um tratamento que... Não, até porque o shampoo fica pouco tempo, né? No couro cabeludo. Fica 2 minutos, menos até. Não seria um efeito assim que, de fato, se a gente for parar para pensar... Um tratamento ali que 2 minutos vai conseguir fazer um milagre de queda, né? Não. Então, shampoo limpa e acabou. Outra polêmica, né? Porque shampoo de queda a gente já descobriu aqui nesse podcast que não funciona. Que é só marketing. Tem 3 coisas que todo mundo, quase toda mulher já fez. Uma das 3 que eu sei que as dermatologistas são super contra, que é alongamento de unhas, alongamento de cílios e mega hair. Desses 3, qual que é o pior, assim? Olha, Laís, eu acho... Tem que escolher um que é pra ser o pior. Eu acho que é alongamento de unha. O alongamento, meu Deus do céu, alongamento de unha, jura? O alongamento de unha, assim, muita gente não vai ter nada, tá? Mas muitas mulheres, elas podem ter alergia àquela composição. Quando elas vão aplicar ali a fibra de vidro, elas entram em contato com uma luz, né, pra secar, pra grudar mesmo aquela fibra. O que essa luz pode prejudicar? Então, ela é uma luz ultravioleta, que não tem nenhuma referência, assim, fabricadas sei lá onde. Na China, né, que a gente sabe, aquelas cabines vêm todas do AliExpress. Sim, vem ali qualquer um, vai funcionar pra unha, mas assim, qual o comprimento de onda, tem interferência, qual a potência,
Tem Sim. manutenção? Nada, é um aparelho que custa R$100. Sim. Você vai querer o quê de um secador de Não tem de fibra de... segurança nenhuma, né, nesses aparelhos de... Não, mas assim, a gente sabe que a quantidade de energia é muito baixa, então é difícil. Mas é uma luz ultravioleta. Então, se você me perguntar se vai fazer mal, não sei. Aham. Pode ser que sim. A longo prazo, né, a pessoa, por exemplo, eu tenho alongamento de unha, eu faço a manutenção uma vez por mês, eu fico lá na cabine com a mão dentro daquela cabine. Sim. A longo prazo, talvez, né, quantos anos, o que pode desenvolver? Um Não se câncer, sabe. uma coisa assim? Com certeza, pode desenvolver câncer de pele. E o câncer de pele que vem do sol pode, inclusive, ser melanoma. Tem, basicamente, 3 tipos de câncer de pele. Basocelular, espinocelular e melanoma. Tá? O mais grave é o melanoma. Uhum. Sabe quem que morreu de melanoma na unha? O Bob Marley. E Olha. ele não quis tratar pela religião dele, né? Enfim, respeito isso. Mas é muito mais comum do que a gente pensa e pode vir do sol. Pode vir do sol, que o sol é radiação ultravioleta, que Sim. tem ali naquela luzinha que seca a cabine. Claro, eu tô exagerando, né? Mas... Dando um exemplo extremo, né? Uhum, Mas é uma possibilidade. isso. Eu falei pra ela, eu falei, eu vou perguntar das polêmicas. Eu falei, não sei se eu quero saber sobre alongamento de unha, porque ainda é a única coisa que eu faço, né? E o Sim. alongamento de cílios? Olha, alongamento de cílios, na verdade, pode dar muita alergia ali também, né? Na região. A colinha, né? Aquela cola que se cair no olho, alguma coisa assim, pode chegar a cegar, alguma coisa assim? Pode. Não é muito a minha área, né? Mais dos oftalmos, mas com certeza. A pele ali da pálpebra, ela pode ficar coçando, ela pode irritar. Então, o ideal é evitar todas essas coisas que a gente coloca de prótese, né? Então, o mega hair, a fibra na unha, a extensão de cílios, ela não é natural do nosso corpo. Vai ter alguma reação. A cola, o jeito de colocar, né? Então, o ideal realmente é evitar. Tá. E o mega hair? O mega hair, na verdade, assim, depende muito do jeito que se é colocado, tá? O mega hair, se ele é muito apertado, ele pode dar uma situação chamada alopécia de tração, que é comum em quem faz dread, em quem faz aquelas trancinhas muito fininhas, tá? Esse tipo de alopécia pode causar uma queda de cabelo permanente. Então, além de pesar o fio, né, puxar para baixo aquele fio, exige uma manutenção, você pode ter fungo no couro cabeludo. Não é o mais saudável. Você bota mega por quê? Porque você quer ter mais volume. Por que você tem menos volume? Porque você tá com a haste toda quebrada, porque você fez química, você não cuidou do cabelo, né? Então, tem que, na medida do possível, a gente tem que tirar o mega, tratar a haste do cabelo, que a gente muda lá da raiz, e abandonar o mega. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa que é muita curiosidade minha. Marcas de produtos pra cuidar do cabelo, principalmente. Faz diferença você investir numa Kerastase, num Keolia, num Joico? Meu cabelo, ele acha que ele é europeu. Porque se eu uso coisa bem cara, assim, ele fica Sim. bom. Se eu desço um pouquinho o nível, já fica uma bosta. Sim. Porque tem uma tecnologia ali, não tem? Tem uma tecnologia. Eu sempre falo assim, qual a diferença? Sem conflito de interesse, tá? Não ganho nada pra A falar gente não de tá marca sendo nenhuma. patrocinado, infelizmente, né? Infelizmente, nenhuma marca tá me patrocinando. Aceito, tá? Médico agora pode. Ai, que legal. Pode. Então, Graças a Deus, liberaram. graças a Deus. Qual a diferença entre uma vitamina C da La Roche e da Garnier, que custa R$50? Tá. Principalmente conservante. Garnier não, vamos pegar uma marca brasileira que tá em alta. Qual a diferença da La Roche pra Principia? Eu não sei o que a Principia faz pra conseguir vender tanto a tão baixo custo e essa porcaria funciona. Você já testou? Já. Você gostou? Assim, ó, ela funciona, tá? Vitamina C, depois que você abre, ela oxida com os dias. Mas os primeiros dias, ela funciona, tá? E as marcas mais caras, tanto para produto de cabelo como skincare, elas têm ali todo um estudo para ter uma cosmética boa, para ela ter um cheirinho agradável, não ficar oleoso no rosto ou no couro cabeludo. E para aquilo ali, até o último dia, a última gota que você usar, ela, por exemplo, tá funcionando. Né? Então, isso aqui encarece.
Vitamina C, ou, por exemplo, limpar, todo shampoo limpa. Mas qual que deixa o cheirinho mais agradável? Qual que dá um brilho maior no couro cabeludo? Os produtos mais caros. Infelizmente, os nossos cabelos, eles são europeus mesmo. São, né? São. Muito bom. Então, assim, nessa linha de raciocínio, essas, por exemplo, qual foi a marca que você fez o Primo Rico, Primo Pobre mesmo? Eu fiz da La Roche. Da La Roche com a Princípia, tá. Uhum. Então, a gente pode dizer que uma vitamina C da La Roche talvez vai ter um custo-benefício a longo prazo maior. Eu acho Você que vai sim. conseguir usar ela sem oxidar, por exemplo, por um período maior do que a da Princípia. Sim, sim. Que isso é justo até pelo valor, né, que talvez é colocado ali na fabricação de uma e outra. Sim, exatamente. Claro, tem algumas outras tantas particularidades. Uhum. Produto que é feito fora do Brasil realmente Sim. é mais caro. Mas eu acho que pelo custo-benefício, o que é mais caro acaba compensando mais. Imagina você em qualquer situação. Se você paga menos um produto e não tem o benefício, ele saiu mais caro, Claro. né? Então, Ou você compra e você usa por 15 dias, o produto já oxidou, por exemplo. Não sei, né, quanto tempo. Eu nunca testei. da vitamina C é mais ou menos isso, né? Uma Pode dica envelhecer boa, em 15 dias? eu acho que sim, até antes. Uma dica pra Daí gente realmente saber, não vale a pena. uma dica pra gente saber se a vitamina C tá funcionando, ela pode ter uma coloração já meio amarelinha, mas ela ficou laranja, ficou dura, joga fora. Já não serve mais. Ela é um antioxidante, mas ela oxida. Uhum. Então, ela acaba ficando, assim, sem efeito nenhum. Sem efeito nenhum. A mesma coisa de estar passando nada no rosto. Água. Água. Até imagino que ali é um gelzinho, né? Um líquido, pode ter micro-organismos, enfim, é melhor não usar, né? Usa outra coisa, compra uma nova. Sim. Mas vitamina C é super democrático. Acho que todo mundo deveria usar depois dos 30 para iluminar a pele. Não tem nenhum estudo assim para vitamina C no cabelo, mas tem se falado bastante sobre hair care. Tem o skin care, Uhum. mas se fala também do hair care, que é passar óleos no couro cabeludo, fazer uma massagem, usar um shampoo esfoliante, usar alta frequência. É bom. Entendeu? Pro nosso bem-estar, as pessoas gostam de fazer. Sim. Mas tá super em alta. Ainda vai bombar bastante hair care. Legal. Esse ano. Anotem essa dica. E uma pergunta que todo mundo gosta de me fazer, que eu comecei a correr, né? Sim. Ainda não fez um ano. E daí o pessoal super me pergunta, mas a corrida não envelhece? A corrida não acaba com o rosto? Você que é toda vaidosa e tal... Corrida envelhece? Corrida envelhece. Por quê? Porque quando você tá correndo, você geralmente emagrece depois de um tempo, né? Pessoas que fazem corrida. Porque o jeito que o exercício vai mudar ali o teu metabolismo, você tem perda de gordura, emagrece como um todo. E emagrece principalmente essa gordurinha aqui, ó. Que é o malar. Sim. Aí você pode olhar, quando você termina o treino, né? Acaba a corrida, você não tá sem essa gordurinha aqui, né? Toda chupada. Então, essa gordura, a maçãzinha do rosto, ela traz juventude e sustentação. Então, a gente vai emagrecendo e a própria gordura, ela é uma forma de deixar tudo no lugar. Quando você perde essa sustentação, você também está exposto muito tempo ao sol, o sol cria mancha, envelhece, então tudo acaba caindo. O colágeno, ele parece ser um pouco mais rápido degradado também em quem faz muita atividade física, porque o metabolismo é mais rápido, né? Então, começou a correr, já marca lá a seção de bioestimulador de colágeno. É isso. Acho que tem que evitar o ultrassom microfocado, tá? Porque o Ultraformer, o Eros, IFO, 4D, enfim, esses todos são vendidos como bioestimuladores de colágeno, mas é um aparelho. Só que eles secam o rosto, e nesse caso a gente não quer. Então seria mais indicado fazer um ácido polialilático, tem o Sculptra, tem o Eleva, ou um Radiesse, para quem não quer volume, mas tem que fazer. Se tá com muita flacidez, tem que fazer mais do que uma sessão e pouca... 1, 2 sessões e uma manutenção por ano. O colágeno, quando a gente injeta, ele não funciona na hora. Ele começa em 30 dias e depois ele vai até 3 meses estimulando o colágeno e isso dura 1 ano. Então, colágeno anual. Legal. Inclusive, eu
depois comecei a correr, senti, né, esse derretimento no meu rosto, eu emagreci 14 quilos. Eu fui lá na doutora Carol pra ver o que eu tinha que fazer, os procedimentos, a gente começou aí... Você ficou com queda de cabelo quando você emagreceu? Sim, né? Sim. Sim, porque a dieta intensa, seja você tá com uma dieta mesmo, né, com um nutricionista, ou até usando Ozempic, Mounjaro, você tá ingerindo menos nutrientes, você pode ter queda de cabelo. E isso é cada vez mais frequente. Eu tive, assim, a maior queda de cabelo que eu já tive foi realmente nesse processo. Eu não tive Covid, poderia ter sido por causa da Covid, né? Sim. Mas foi nesse meu processo mesmo de emagrecimento. E uma história engraçada que aconteceu quando eu fui na doutora Carol fazer esse meu procedimento. A gente fez um planejamento, olha, Laísa, a gente vai ver aqui e lá e sugerir pra ela a gente preencher a olheira. Porque a olheira também fica funda, né? Eu tive um afundamentozinho da olheira, né? Conta essa história. Então, preenchimento de olheira é um dos preenchimentos mais avançados, assim, né? Quem estuda, vê que o buraco é muito mais embaixo. Que é algo super complexo, né? Não é fácil. Não é um procedimento... Não, e quando a gente faz preenchimento de olheira, ele tem que ser profundo. Não adianta fazer assim, vou fazer só aqui em cima, que daí eu não vou pegar a veia e a artéria, e aí fica aquela preenchimento assim, azul do lado de fora, porque a pele aqui é muito fina, isso é um efeito Tyndall. Então, o preenchimento tem que ser profundo. Sim. Se é profundo, é numa área de risco. E o que tem aqui? A artéria da retina, né? Uma comunicação com a artéria da retina, que pode levar à cegueira. E aí, eu fiz o procedimento na Laís, com muita calma, não tremi a mão, né? Não. Porque não percebi nada. Eu faço Nem achei que eu estava correndo riscos. Eu faço procedimento estético mais no paciente que é de cabelo, né? Mas faço também. E faço preenchimento de olheira. E tudo certo, né? Finalizei. Falei, olha, Laís, agora eu vou te explicar. O seu preenchimento foi super arriscado. Você quer continuar? Quer fazer o resto? Então, daí ela me contou, né? Eu só enxergo de um olho. Eu só tenho a visão do lado direito. Eu enxergo, a minha visão é monocular. E daí ela contou, olha, que bom que deu tudo certo, né? Eu não te falei antes, até pra você não ficar ansiosa. Não sei se você já pesquisou os riscos, né? Porque normalmente as pessoas pesquisam, né? Antes e depois, assim... Sim, imagina-se que todo mundo vai pesquisar, né? Eu não pesquisei. Achei que era algo tranquilo, assim, como um botox, fazer no mesmo nível de complexidade, né? E dela falou que não, que ela fez ali meu procedimento bem concentrado, ainda comentou com o Henrique, que é o esposo dela, olha, ela aí só enxerga de um olho, imagina se pega alguma coisinha, então assim, que eu poderia ficar cega dentro do meu único olho. Eu já fico um pouco tensa de fazer preenchimento de olheira, porque tem que fazer certo. Eu não vou fazer, assim, mais superficial, porque vai ficar uma porcaria. Que daí o resultado vai ser horrível. Fica horrível, tem que tirar depois. Então tem que fazer certo, então existe o risco. Eu falei, com a Laís eu não posso errar. Eu não posso errar, ela só enxerga de um olho. E aí deu tudo certo. Aí o Henrique ainda falou, você já pensou se ela volta a enxergar? Já pensou se dá ruim, mas dá bom, né? Ai, agora a gente ri, né? Agora passou, né? Não, e daí eu falei, é sério? Daí, mas já tinha dado tudo certo. Daí ela ainda falou assim, qualquer coisa que você sentir, você me liga. Eu falei, meu Deus do céu. Não, quando dá problema, dá na hora. Dá na hora, né? E não deu, foi super tranquilo. A gente sabe o que fazer também se der problema, mas ninguém quer ter problema, né? Claro. Existem áreas, assim, que eu não preencho. Eu não faço glabela, que é aqui a ruga do Bravo. Tem médico que faz, tem não médico que vê. Eu não faço. Eu faço outras coisas. Eu faço uma cirurgia de melanoma desse tamanho nas costas. Não vou fazer preenchimento de glabela nem da testa. Nariz também não gosto de fazer. Vai fazendo cirurgia plástica. Mas olheira eu faço. Porque dentre os mais difíceis é o que eu tenho mais experiência. Mas não é bem assim preenchimento, né? Pode dar merda. Se dá merda, vai no médico. E eu sou médica, então eu tenho que saber o que fazer. Então a gente não pode errar. Muito bem, muito bem. Eu acho que eu já te fiz muitas perguntas. Você vai ajudar aí muitas mulheres, principalmente, a direcionar aí, né, cuidados de beleza, o que fazer, o que não fazer. Vou pensar sobre os meus alongamentos de unha. Por quanto tempo ainda vou mantê-los? Isso que a gente tem que pensar, né? Não é que, só porque eu falei que faz mal, nunca mais vou fazer. Eu também não condeno quem faz, mas você tem que saber. Aí sim, os riscos, né? Você tem que saber os riscos. Se você quiser continuar ter risco de ter melanoma,
aí você pode continuar tendo, entendeu? Mas, claro, é muito polêmico toda essa questão de beleza, né? Hoje se fala até, por exemplo, o glitter da maquiagem, que também microplásticos. Eu penso muito nisso, você não pensa? Nunca tinha pensado. O meu lip oil, aquele é cheio de brilhinhos, né? Eu sempre falo pro Henrique, não vou mais usar nada que tenha glitter. Que aí vai Meu Deus, eu também tem. Vai microplástico no coração, aí o que a gente vai fazer? Nossa, isso aí eu nunca nem tinha escutado. Na verdade, se a gente for ver tudo, a gente fica doida, tudo né? Tem microplástico, a gente não tem muito o que fazer, tem que aceitar. A mulher se expõe muito a vários produtos químicos e tal. Vários procedimentos estéticos, né? A gente tem que escolher o menos pior. É isso. O que a gente quer passar e o que não. É o que a gente precisa, né? Pra elevar ali a autoestima, se sentir bem. E o que é melhor não fazer, né? Isso. Mas é isso. Muito, muito obrigada, doutora Carolina. E a gente marca uma segunda conversa, né? Sim, pra tirar outras dúvidas. Sempre tem, né? Sempre outros assuntos femininos que todo mundo gostaria de saber. E é isso. Agradeço muito a sua participação. Acho que todo mundo vai sair sabendo pelo menos um pouquinho sobre queda de cabelo, né? Sobre fios brancos e aí produtinhos de beleza, o que vale a pena e o que não vale a pena investir. Eu agradeço o convite, Laís. Pode me chamar várias vezes aqui. Eu gosto de conversar sobre esses assuntos de beleza. Eu acho que a gente sempre tem uma troca muito boa. E eu sempre estou à disposição para tirar as dúvidas. Obrigada, viu? E é isso, eu encontro vocês no próximo podcast da Mil Floripa.